Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, né? Sabe quem tá aqui, Fernando? Eu tô vendo aqui, o público não sabe ainda, né? Gente, ele é modelo, ele é ator. Será que galã ainda existe? Eu acho que existe. Eu acho que ele tá dando uma outra versão, né? Dessa história de galã. E no meio do campo, a gente tem quase um jogador de futebol também, né? Nossa, que delícia, né, gente? Quem é ele? Paulo Lessa. Paulo, obrigada. Valeu, prazer estar aqui com vocês. Vestido com a cor da tendência da moda, que é o lilás. O cara ligado já no que tá na moda também, né? Também tem isso. Me diz uma coisa estranha pra você ser chamado de galã. O que é galã pra você? Olha, eu vou te confessar que no começo eu tava estranhando, assim, né? Quando ano passado, quando eu fiz Cara e Coragem e começou a rolar esse rótulo, né, de galã, não, que o Paulo é galã. E eu confesso que eu não tinha visto essa possibilidade, né? Eu não tinha esse espelho na televisão brasileira. Eu não via pessoas como eu sendo chamadas de galã. Então, eu confesso que eu gostei bastante quando começou a surgir esse rótulo, né? Eu falei, não, recebo de braços abertos, sem problema nenhum. E ter a beleza admirada, mas o talento também, né? Eu acho que é importante, né? A gente ter o nosso trabalho reconhecido. E não vejo problema nenhum do rótulo de galã, não. Pode continuar chamando. E me diz uma coisa, e isso de você estar sempre disputando uma mulher, porque no Cara e Coragem também tinha uma disputa. Era isso, né? Em Cara e Coragem eu disputava só a Thaís 2 vezes. Então tava tudo certo. E agora tá rolando isso também, né? Disputando a personagem da Bárbara Reis, lá em Terra e Paixão, com nada mais, nada menos que Cauã Raymond, né? Então, concorrência de peso ali. Mas tá sendo muito gostoso, assim, é legal. Eu gosto dessa coisa da disputa ali, é muito saudável, não tem problema nenhum. E a representatividade de pessoas negras, né? Porque as duas protagonistas, o casal... Exatamente, foi o que eu te falei, assim, né? Eu não tinha muito esse espelho na minha adolescência, na minha infância, assim, na televisão brasileira, de ver tantos protagonistas negros, né? Então, eu fico muito feliz de estar vivendo essa fase, de estar fazendo parte dessa fase, né? Ajudando, de certa forma, sem vaidade, mas escrevendo um pouco dessa história também, né? Eu acho isso importante. É interessante falar assim que, óbvio que tem todo esse simbolismo, né? Você tá ali, a gente falou de representatividade, mas falando uma coisa um pouquinho mais leve, com relação ao Jonathan e ao Caio, né? Eu acho todos os dois têm qualidades incríveis ali. Mas eu acho que se o Jonas tirasse um pouquinho mais a camisa, também ia ser bom. Tá rolando essa demanda, tem essa demanda, né? Então... Essa semana, é engraçado você falar disso, essa semana, Luiz Henrique Rios veio conversar comigo a respeito disso. Olha e falou que já teve um pedido do público, né? Yes. Tem essa questão. E já tá chegando cena aí. Que aí fica mais justo, eu acho, né? Dá pra disputar de igual para igual ali, né? Já que é uma disputa, né? Então... Falando em disputa, assim, na vida real você já teve que disputar por um grande amor? Já aconteceu isso? Não, eu já gostei muito de uma pessoa e fui ignorado, como tá acontecendo na trama lá com a Aline. Mas nunca uma disputa assim tão declarada, né? Como tá sendo ali com o personagem do Caio, né? Nunca aconteceu dessa forma. Sorte a sua, viu? Que bom, né? E como você acha que é o papel assim, do artista nessa questão da inclusão, da diversidade? O quanto você está nisso, enquanto personagem e o Paulo na vida real, quanto os dois colaboram nessa questão? Olha, eu sempre penso muito nisso, assim, no que a gente pode levar de mensagem além do entretenimento, né? Além da novela. Então, a gente estava falando de representatividade aqui, e eu acho que a minha presença no ar, só a minha presença no ar, estar ali ocupando o lugar de protagonista, já é uma grande injeção de autoestima para milhares de pessoas, né? Como eu te falei, eu não tive esse espelho. Então, eu acho que está sendo esse espelho agora para milhares de jovens que estão me vendo, que veem nesse meu trabalho a possibilidade de ser também, né?
Isso é muito importante para mim. E eu acho que é uma missão que eu me agarro assim e tenho um orgulho enorme de estar fazendo. Porque eu tenho certeza que impacta muito, né? As novelas têm uma força muito grande na nossa sociedade. Assim, elas entram com uma força muito grande na casa das pessoas, né? Então, quando as pessoas olham o Jonatas ali, o Ítalo, como eu fiz na novela passada, né? Então, faz toda a diferença. faz né? toda a diferença. Uma curiosidade minha também é que, se a gente pensar no bastidor, né, de televisão, de teatro, enfim, os atores não deixam de ficarem concentrados ali, né? E no futebol a gente tem isso também, né? Tem. Qual a semelhança que você vê na tua carreira agora e na época do futebol? Se você vê alguma semelhança ou, no geral, futebol e a vida de ator? No geral, eu acho que já de início tem uma concorrência muito grande. Já começa por aí. É muita gente para pouca vaga. É essa a verdade, né? Quando a gente olha, você vai olhar uma novela, a escalação de uma novela e de um time de futebol, né? Imagina, são pouquíssimas vagas para muita gente que está querendo. Então, isso é uma dificuldade, assim. Eu lembro que quando eu falei com a minha mãe, né, que ela acompanhou a minha desistência do futebol, assim, né? Eu deixar o futebol de lado, vou estudar, vou fazer outras coisas. E ela acompanhou essa entrada na vida artística, né? Aí ela falou, você não gosta de coisa fácil, né, Paulo? Você não gosta de nada fácil, porque você deixou o futebol e foi tentar ser ator num país como o Brasil, que tanta gente quer, né? Eu acho que tem isso, tem a concentração também, né? Tem muita gente que leva a vida do ator como só entretenimento, glamour, né? Mas tem uma parte de concentração, de preparação e de estudo prévio que é muito forte, né? Talvez o foco e a vaidade são coisas que podem te destruir ou fazer com que você avance nas duas profissões, né? E falar em futebol sempre foi uma carreira onde talvez tenha sido o lugar que tenha pessoas mais de periferia e pretas. Você acha que isso está mudando em outras profissões? Acho. Eu vejo esse processo de inclusão se expandindo com muita força no Brasil, né? Seja nas artes, né? Como a gente está vendo, não só na frente das câmeras, mas por trás também, né? Então, eu comecei um contato com a Globo ali, fazendo figuração, né? Como a gente estava conversando aqui, e não se via tantos profissionais, tanto atores quanto a galera da parte técnica até, negros, assim, direção, você não via tanto. E hoje em dia, você já consegue ter uma gama de profissionais ali trabalhando e ocupando espaço, que é super importante. Não só nas artes, mas em tudo, assim. Eu acho que é um assunto que a gente vem abrindo diálogo e é importante isso, né? É importante a gente colocar essa pauta em mesa, né? Falar em orgulho, você é filho da Day, que é, nossa, muito conhecida, que eu acho que é a maior transista. Para mim É você. Para mim é a maior transista. Day Bastos foi uma precursora da estética negra no Brasil. Ela popularizou os penteados afro e cuidou dos cabelos de personalidades como Thaís Araújo, Zezé Mota, Antônio Pitanga, entre outros. De grande transista reconhecida internacionalmente, a criadora da ONG Afro Day. Day usou sua arte para transformar a sociedade, treinando jovens carentes na profissão de cabeleireiro. A Afro Day chegou a ser indicada pela ONU como um dos 40 projetos sociais mais importantes do mundo. Day já se foi, mas sua arte e legado estarão vivos para sempre. Como foi para você crescer nesse ambiente tão empoderado? Para mim foi Mudou o seu ponto de vista, porque você viu outras pessoas como você ali. Completamente. Eu acho que eu vivia uma quase que uma realidade paralela ali, né? Porque eu sou nascido e criado em Copacabana, em um condomínio que só tinha minha família de negra. Então, essa era a realidade no condomínio. Quando eu chegava no Afro Day, era um salão que só atendia, na sua grande maioria, pessoas negras, empoderadas. Então eu estava lá, de repente chegava Zezé Mota, Léa Garcia, Ruth de Souza, Tony Tornado, Antônio Pitanga, só essa turma aí. Só. Então eu fui criado vendo
essa possibilidade. Então, de nunca me achar inferior, nunca entender o meu lugar ali, né? E sempre olhando o futuro, assim, com boas possibilidades, sabe? Eu acho que o Aphrodite me deu isso, me deu esse empoderamento, como você estava falando, e essa injeção de autoestima ali, porque minha mãe sempre teve um papo muito aberto comigo, né, em relação ao racismo estrutural que estava acontecendo na sociedade, que hoje a gente vê, né, essa conversa, esse tema muito em alta, assim, mas já é discutido há muito tempo, né? As redes sociais talvez tenham potencializado esse Exatamente, eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. E colocou uma galera muito jovem, isso é muito legal, colocou uma galera muito jovem ligada nesse assunto, conectada a essa temática, né? Que antes eu percebia lá no Aphrodite uma discussão geralmente da galera mais velha, dessa galera que eu citei, que faziam reuniões no Aphrodite, que faziam reuniões do movimento negro dentro do salão da minha mãe. Então isso tudo eu via. Incrível. E uma diferença bacana desse tempo é isso, né? Eu hoje vejo muito mais jovens engajados nessa causa, o que é fundamental para uma conscientização geral, né? Falar em futuro, assim, quais são os valores que você aprendeu com sua mãe? Você acha que você vai passar para Jade? Os principais, assim. Eu acho que o principal, cara, é essa autoestima mesmo, assim. Você saber que você pode, você acreditar que você pode fazer o que você quiser fazer. O que você quiser fazer. Isso que a minha mãe não me deixou, ela não me limitou em nada. Tanto que aqui no início da nossa conversa a gente falou de futebol e da vida de artista, né? São dois universos completamente diferentes. E no meio disso tudo tem uma faculdade de fisioterapia, né? Então, universos completamente diferentes que eu podia ser qualquer coisa. Então, ela sempre colocou para mim essa possibilidade. Cara, você pode ser o que você quiser. Não vou te limitar em nada. É isso que eu quero passar para Jade, né? Quero passar que ela não tem limite, que ela pode ser o que ela quiser, né? Ela que tem ali esse sangue da Dai ali, mas tem também uma origem cabo-verdiana que é importante. Isso que eu ia falar, Cíndia também é bem forte, né? Pensa, daqui a pouco, Jade pode ser nossa colega. Com certeza. Bom, eu já fotografei, inclusive, né? Já fotografou, já. Bem precoce. Agora, como o nosso programa chama No Camarim Pode, a gente precisa falar sobre o camarim aqui. Como é que é a caracterização para você? Até mesmo porque muita gente deve ter ido até o salão da sua mãe para fazer a caracterização de algum personagem. Você já via isso desde pequeno? Já, eu acompanhava isso, né? Muitas companhias de teatro. Eu acompanhava isso. Minha mãe trabalhava, tem algumas companhias de teatro de amigos dela. Tem um que eu lembro muito que é a Companhia dos Comuns, que é do Cobrinha, que trabalhavam junto com ela. Então eu via esses atores, muita gente indo lá no salão, fazendo as caracterizações. E para mim é um momento mágico, assim, né? Porque é um momento de transformação. É onde deixa de ser Paulo e vira Jonatas, deixa de ser Paulo e vira Ítalo, né? Que são os personagens mais recentes, assim, que eu fiz. Então, mas falando nisso, assim, você costuma dar pitaco na caracterização ou você deixa, no geral, a pessoa... Claro que isso nunca é um trabalho isolado, né? sim. Caracterização é conjunto com figurino, ator, mas você leva muitas ideias normalmente, é uma coisa que você deixa primeiro fluir para depois você se adaptar. Eu primeiro entendo essa primeira proposta, mas eu procuro dialogar bem com os dois, tanto com o figurino quanto com o pessoal da caracterização, assim, porque foi o que eu te falei, é a formação do personagem ali. Então, acho que a gente trabalhando junto fica... Mas entra a vaidade em algum momento ou só mesmo a questão... Não. Acho quase impossível, né? Não, eu não sou tão ligado nisso, assim, pro personagem. Eu tento abstrair ao máximo essa parte da vaidade, como no Jonatas, por exemplo, né? O Jonatas é um homem do campo, então sabia que não podia ter uma maquiagem muito pesada, que apesar de alguma marca no rosto, alguma espinha, alguma questão dessa, vai ter que aparecer
porque é a realidade daquele cara, né? Então, E ele é o oposto total do Ítalo, né? totalmente. Quer dizer, o Ítalo era uma potência, uma beleza exuberante, né? A Exatamente. criação do personagem. É muito E o Jonathan sofisticado. teve que apagar no sentido Exatamente. de imagem, né? E Exatamente. simplificar. É muito louco, né? Viver essas duas possibilidades, né? E é Imagina pro incrível. ator. E é incrível você conseguir dar vida a personagens tão diferentes, né? De universos completamente diferentes. O Ítalo, um cara super sofisticado, que morou fora do Brasil né? E super inteligente, muito perspicaz, assim, né? Só que gatos, os dois. Assim como eles são gatos. A essência tá aí, né? Falando em vaidade, vamos cair, você já foi do mundo da moda. Como é que foi isso para você? Como é que você entrou? O que se despertou? E numa época também que não era tão comum a diversidade. Exatamente. Como era isso? Me conta. Exatamente. Eu tive a primeira oportunidade, eu fui descoberto na rua, andando na Lapa, Gato. e como a gente chama, um caça-talentos, né? Vamos dizer assim, me convidou para um teste e a partir dali as coisas foram caminhando. Eu trabalhei na agência Elite por muito tempo, só que eu fazia muito mais publicidade do que parte de desfile, né? Essa parte fashion, vamos dizer assim. Então, eu fazia muita publicidade e eu peguei um tempo que era mais complicado que agora, né? Para publicidade, inclusive. Então, assim, a gente brincava, assim, tentava descontrair um pouco entre os amigos negros, por exemplo, que só um pegaria aquele comercial. Só tinha espaço para Só tinha espaço para um. Você não faria... Poucos amigos a gente conseguiu fazer o mesmo trabalho junto, assim. Hoje que a gente está conseguindo. Mas na época era uma pessoa vai fazer o comercial da marca tal. Nunca eram 2 amigos, 3 amigos, né, para fazer o comercial da margarina, por exemplo. Esquece, da cerveja, do refrigerante, um só. Então, a realidade hoje em dia de inclusão, né, e de conscientização da diversidade que a gente vive já melhorou bastante o mercado para os modelos atuais. Assim, a galera que está trabalhando agora, chegando agora, encontra um outro cenário. Bom, eu acho que você teve pelo menos 3 personagens na tua vida que fizeram parte dela de verdade, que é o jogador de futebol, o modelo e o ator. Qual deles você se sentiu mais confortável de cara, assim? O que teve menos desafios? E se você acha que é um cara de sorte, de uma certa forma? Vamos de trás para frente. Eu acho que eu sou um cara de sorte. Mesmo. Eu me sinto assim, me sinto muito iluminado. Essa é uma definição. E o que eu me sinto mais confortável, mais realizado é o ator, sem dúvida nenhuma. É onde eu me sinto muito realizado, abençoado de ser ator, né? A gente falou aqui de tanta gente querendo, são tantas pessoas querendo o mesmo lugar e de repente eu vou conseguindo passar pelas adversidades e conquistar um espaço. Eu acho algo muito especial. E eu me sinto muito bem, essa possibilidade de ser vários, né? Ser muitos, né? Eu me sinto muito feliz, assim, me sinto muito realizado mesmo sendo ator. Daqui a pouco ele vai fazer um personagem que é um jogador de futebol, né, Fernando? Opa! Um fisioterapeuta também ele pode fazer. Olha que que não? Ele pode fazer qualquer coisa. Podemos fazer qualquer coisa. Agora, ele me contou uma história, Fernando, sensacional, que tem a ver com a gente, de alguma maneira. Ele foi fazer figuração, sabe aonde? No Da Cor do Pecado. Sério? Gente, isso foi que ano? 2004? 3. 3? Começou a gravar em 2003, né? 2004 acabou a novela. Conta pra gente essa sensacional, como uma pessoa sem querer pode mudar a vida do outro. Tem essa curiosidade que pouca gente sabe. Eu comecei na televisão fazendo figuração, né? Também me chamaram em Copacabana, a gente tá precisando de um cara, tal, tinha um Black Power enorme na época. Falaram, vai você, vamos lá, tal. Figuração especial, que eles chamavam. Eu falei, não, vou ganhar um negocinho a mais, não vai ser no Projac, não vai ser tão longe, vai ser no centro do Rio. Certo, fui lá fazer a figuração, paramos para almoçar e de repente eu conheço a dona Mercedes, mãe de Thaís Araújo. Mandar um beijo. Grande Mercedes. Mandar um beijo para dona Mercedes, que é maravilhosa. E ela me perguntou, ela falou,
vem cá, você faz parte do elenco aqui? Eu falei, não faço parte do elenco. Eu tô fazendo a figuração, vou só almoçar e vou voltar. Aí ela falou assim, não, meu filho, você tem um perfil tão legal, você tem um brilho aí, vai procurar uma agência, alguma coisa assim pra fazer uma publicidade, fazer um desfile. Ela falou assim, e a partir dali, cara, a cabeça deu uma virada, assim, é engraçado. Eu nunca tinha falado com ela, nunca tinha contado pra ninguém essa história. E é engraçado, né? A Thaís, depois, ela foi cliente da minha mãe no Afrodai. A Thaís e o Lázaro, Sim. né? Foram clientes da minha mãe lá no Afrodai. E é muito engraçado que eu contei essa história, esse link, na hora do teste de cara e coragem. Isso também ninguém sabe, eu tô contando aqui em primeira mão. No teste de cara e coragem, eu tava muito nervoso pelo fato de ser a Thaís Araújo. Imagina, eu tava fazendo os testes todos online, a gente tava naquele finalzinho de pandemia ali, e aí de repente falou assim, olha, a última fase do teste é com a Thaís Araújo presencial. E já era um teste de casal mesmo, ó, o casal já tá estabelecido, o bicho tá pegando aqui, vambora. Falei, ai meu Deus do céu, como é que eu toco na Thaís Araújo, né? Como é que eu Imagina. Araújo pra caramba. Pois é, imagina, a gente não tinha nem conversado, já chegou pra gravar. E aí na hora de gravar, o pessoal ajeitando câmera, luz e tal, aí eu falei pra ela assim, falei, cara, eu tenho que quebrar essa barreira agora. Falei, Thaís, você sabe que a gente se conhece, né? Ela abriu um olho assim, espantada, você conhece? Ela, não é de nenhum carnaval não, né? Pelo amor de Deus. Eu falei, não. Falei, não, você me conhece, a gente se conhece do Afrodai. Você era cliente da minha mãe. Ali eu senti que a barreira se quebrou. Tudo mudou ali. A energia mudou completamente. De alguma forma, minha mãe me ajudou naquela hora ali. Porque na hora a Thaís abriu um olho assim, parou tudo. Ela falou, cara, vocês sabem quem é a mãe dele? Falando com a Natália, que é a diretora. Você sabe quem é a mãe dele? E aí contou a história da minha mãe rapidamente, assim, para as pessoas que estavam ali. E aí, depois daquilo, a gente fez um teste incrível, com uma conexão incrível, sem nunca ter conversado nada antes, assim, sabe? Então tem que demais. Tem essas curiosidades, assim. Que a Mercedes quase merece royalties, seu, né? É quase isso. Já falei com ela sobre isso. Mas me conta uma coisa, a gente também gosta de uma fofoquinha aqui, tá? Pá. A gente gosta Com certeza. de fofoca. Somos três, sou fofoqueiro. Então, aí, vestiário, a gente acha que meio tem BO. Uhum. Conta pra gente um pouquinho, assim, que você já tenha passado. Por exemplo, no vestiário. Já. Como é que funciona esse bastidor? Já aconteceu algumas coisas parecidas, tanto no futebol quanto no camarim, né, de ator, assim, que são pessoas da mesma equipe não se falarem, por exemplo. Que eu acho, nunca aconteceu comigo, Entendi. Mas eu já vivenciei isso, assim, de observar isso. Eu acho um absurdo, eu não sei como administrar isso. Eu nunca passei por isso e eu acho complicado, mas já vi. Algumas vezes, né? Não são poucas, assim. Às vezes até par romântico que não se dá bem. Eu sei. Rebenço, né, Fernando? E isso pra mim deve ser, assim, fico imaginando a situação, deve ser muito difícil. Porque todas as vezes que eu fiz um par romântico, eu me dava muito bem com a atriz, assim, né? A Thaís é um exemplo, assim, que é uma grande amiga, virou uma grande amiga, né? Uma pessoa que eu já admirava bastante e se tornou uma grande amiga, apoiadora, assim. Foi a primeira pessoa que me ligou quando eu passei no teste de cara e coragem. Então, eu não consigo imaginar um atrito desse tipo, assim. Eu fico observando as pessoas, falando, gente, como é que eles conseguem? Ainda tem mais 6 meses de novela, como é que vai fazer? Qual que você acha pior bastidor? Moda, futebol ou televisão? Ou o melhor? Pode falar também, o melhor e o pior. Olha, eu acho que o futebol é complicado, assim. O que eu vivi, né? A minha experiência foi complicado. E olha que eu só tava tentando ali na divisão de base, assim, não fui jogador profissional, né? Fiquei tentando entrar nos times e tal, mas não rolou.
talvez não fosse realmente o meu caminho, era para ser outra coisa. Mas tem ou pelo menos na época, tinha uma questão ali, uma questão de assédio muito forte, né? Tinha uma questão política até de entrada e saída de jogadores no clube, então era o que eu pude acompanhar era mais complicado, assim, se eu for definir, assim, eu acho que o do futebol era mais pesado do que eu vivi, né? Foi mais pesado. Indo para uma coisa mais leve, assim, camarim pode acontecer qualquer coisa, né? Qual a coisa mais hilária, assim, que aconteceu com você no camarim? O que você viu, pelo menos, acontecer? Mais hilária? Já entrou gente da equipe, porque no camarim são 2 portas, né? São 2 portas. E aí, por acaso, a gente deixou as 2 portas abertas, encostadas. Há pouco tempo isso aconteceu. Entrou uma galera que ia fazer uma reportagem pro G-Show e eu tava nu. Ai, que delícia. Sim. Simplesmente isso. Eu falei, gente, não. Aí a pessoa... Só que eu tava de costas. Mas nu, de cueca. Nu. E o G-Show no público não fez? Não, e o G-Show foi isso, graças a... Não, o pessoal entrou e voltou rápido, assim, foi engraçado, assim, mas foi um choque e a gente teve que se virar lá rápido, mas enfim. Camareiros foram... Fora outras coisas, assim, né, a gente, em Cara e Coragem, tem um camareiro que é incrível, que é o Tony Lemos. Sim, vocês devem conhecer o Tony. É uma lenda. E aí a gente vivia muitas histórias engraçadas, ele contando vários causos, assim, lá no camarim, fazendo... ele tem um cuidado muito legal com a gente, porque as pessoas, às vezes, como eu falei, né, as pessoas têm um olhar muito glamuroso, né, para a profissão. Só que num dia que você vai gravar 30 cenas, né, que você entra de 1 às 9, não tem tempo para parar. Então era engraçado que em Cara e Coragem o Tony quase... Ele gosta de fazer uns lanchinhos pra gente, né? E ele praticamente colocava o sanduíche na minha boca, assim, tipo, trocando de roupa. Ele, olha, come o pãozinho, come o pão. Aí ia cuidando. E é um cara que mantinha um astral do camarim sempre lá em cima. E que é fundamental, faz muita diferença. É muita diferença, realmente. Agora... Família também faz muita diferença na vida da gente, né? Você é casado com a Cindy. Isso. Que é de Cabo Verde. Exato. E aí, quando vocês começaram? Cindy... Fica aqui, fica no lá, vai pra lá, você pensou em ir pra lá? Como é que foi Já isso? pensei. Já se conheceram lá? A gente se conheceu aqui. Cindy veio estudar na UFRJ num programa de colaboração entre os países de língua portuguesa. Ela é dentista, né? Ela é dentista. Então ela se formou aqui em Odonto. E a gente se conheceu com alguns amigos em comum mesmo, né? Tinha uma comunidade africana bem grande aqui, né? O pessoal de Cabo Verde, eram muitos aqui na época. E aí a gente se conheceu em festas, assim, né? A gente foi conversando, foi se conhecendo e tá junto desde 2007. Então a gente tá junto há bastante tempo. E é uma pessoa que tem sido muito importante para mim, assim, né? A gente passou muita coisa junto, tanto coisas boas quanto difíceis também, e que me dá, apesar de não ser da profissão, né? Ela me acompanha desde o começo. Então ela compreende muito e torce muito por mim. Isso tem sido fundamental. E outra coisa bacana é esse contato com a cultura que eu não imaginava, né? É da terra de Cesária Évora. E eu aprendi crioulo. Aprendi a falar crioulo. Pois era uma pergunta que a gente eu aprendi a falar o dialeto, aprendi a falar crioulo. Fala assim. Não queria mandar um beijo para toda gente de Cabo Verde. Mesmo tá ali, tio feliz, tá com tio saudade de bisoto. Então tá ali, Fernando, Gogóia, e de Canadá não tá na Cabo Verde, bisoto, ok? Beijo. Pronto, falei que eu tô aqui super feliz de estar com vocês, que eu tô morrendo de saudade deles e que logo eu tô lá com eles. Você acha que as pessoas de Cabo Verde que vieram para cá foram para que cidade do Brasil? Eles foram... Colônia, maior colônia. A primeira chegada deles aqui foi em Santos, por causa do Porto de Santos. Minha cidade. Mas qual é a cidade? Porque me parece um pouco um sotaque de algum lugar, tipo
sul do Brasil? Não, eu acho que não. Eu acho que eles chegaram... O que eu soube Polônia, onde é que fica? foi em Santos. A primeira chegada de cabo-verdianos, a maior concentração, primeiro em Santos, depois alguns para Salvador. E aí ficaram nesses 2 lugares, assim. A primeira chegada de cabo-verdianos geralmente eram nas cidades que tinham portos, né? Então, tem muitos na Holanda, tem muitos nos Estados Unidos, assim, eles vão se espalhando pelo mundo. Falando assim da família da Cíndia, né? Só um comentário. O que eu achei mais lindo, eu fotografei vocês 3, a família, e para o meu livro, mas ela vibra muito por você, né? Sim, sim. É muito bonito como o olho dela brilha também com as tuas conquistas e vocês são muito integrados, né? Sim. Então eu vejo como casal ali, tá tudo super resolvido. Mas a paternidade é uma coisa nova. Como é que você se sente nesse papel, assim? Deu um peso? Mudou alguma coisa para você enquanto homem, assim? É um processo de transformação, de novos conhecimentos, né? Porque você tem um ser novo na casa e confesso a vocês que foi um processo muito difícil, assim, o início da paternidade ali, a chegada da Jade no começo, porque a Jade chegou abrindo muitos caminhos, muitas coisas boas aconteceram para mim a partir do nascimento dela. E só que era muito difícil administrar ali, né? Por isso que ter alguém que vibra e torce tanto por você e compreende tanto essa caminhada foi muito importante, porque ela segurou uma onda difícil, cara. Ali no ano passado, em Cara e Coragem, por exemplo, a Jade era muito pequenininha e tinha dias que eu tinha que estudar os textos no carro, porque... Imagina, chegava em casa, aquele chororô, aquela coisa do neném, a gente ainda inexperiente também, né? Então, inseguro e não sabia direito como fazer. Infelizmente, a minha família é da Bahia, né? Infelizmente, minha mãe não está mais aqui com a gente. A família dela toda em Cabo Verde. Então, nossa rede de apoio muito pequena. São pouquíssimas pessoas para ajudar. E foi um processo ali de descobertas, né? Muito E ela também, a gente fala do lado do homem, né? Porque você imagina que a mulher carregando o bebê, sei lá, 9 meses, que é muito natural, ela tem o neném, mas não, também tem várias transformações, né? Sim. Com relação à maternidade, sendo da primeira vez, e até ela mesmo como mulher, né? Exatamente. Como ela se vê. Sim, tem todo um processo de autoestima ali, a transformação do corpo, né? Que mexe bastante, mexeu bastante com ela, assim, eu senti. Mas também foi tudo no seu tempo, assim, tudo né? Foi tranquilo, ela foi voltando à vida dela, né? A rotina dela. E a Jade cara, uma delícia. Feminino, para você que é filho único, como é que tá sendo? Olha, eu sempre tive imerso no mundo feminino, né? Lembra que eu fui criado num salão, né? Eu fui criado no Afrodite, criado por uma mulher, mas um menino ali. Mas tem sido engraçado, porque elas dominam a casa, né? Imagina, dominam. E é engraçado, porque é um processo mesmo de descoberta, de novas possibilidades, né? Você vai se desconstruindo também muito, né? A gente tem, por mais que tenha a mente aberta e busque conhecimento, a gente tem um machismo ali que está encruado na nossa... Natural. Que está ali e você vai lutando contra isso todos os dias. Sendo pai de menina, acho que é uma missão dupla, né? Exatamente. Essa desconstrução, né? Exatamente. Até para você entender que mundo que você vai oferecer para sua filha, né? O que você quer para ela, né? O que você quer, que mundo é esse que você vai entregar para ela? E essa transformação faz parte disso, né? Vai dar certo. Vai dar Agora, certo. Fernando, agora a gente tem uma brincadeira aqui, que é quem tá podendo. São perguntas rápidas com respostas mais rápidas aí. Ih, meu Deus. Que ninguém perguntou, mas a gente quer saber de qualquer maneira, entendeu? Aí então dá. Vamos nessa. Bom, um livro que mudou a sua vida. Que mudou a minha vida. Próximo. Pode ser um autor? Pode ser um autor que mudou a minha vida? O Mia Couto. É um autor moçambicano que mudou a minha vida. Eu não conseguiria dizer um livro dele, mas alguns são... Um arrependimento. Sei, acho que eu não tenho nenhum arrependimento. Como assim? Não.
Não. Não Ter arrepende. comprado uma roupa errada, fez uma viagem que não quis. Ter bebido pegou muito numa com quem alguém não festa. devia, bebeu muito. Não, acho que brigar com quem não devia. Só acho que às vezes eu sou um pouco impulsivo e Qual o seu signo mesmo? eu sou capricorniano. Que dia? 7 de janeiro. Aqui, então, pelo mesmo lugar aí. Eu acho que brigar com... Mas é meu ascendente, pelo menos. Então, eu entendo. Qual seria o seu superpoder, além de sorriso? Eu estou complementando o sorriso, né? Se você tivesse outro superpoder, Qual seria? Um superpoder, eu acho que o convencimento. Eu sou bom de então ele tem. persuadir. Sorrindo, sendo bom de convencimento. Não precisa ter sorte. Eu acho que é uma arma complementar ali. Eu acho que o sorriso ajuda. Se fosse montar uma banda de rock, quem você chamaria? Não sei. Acho que tem um cara que eu não sou... Não é que eu seja muito fã dele, mas eu lembro dele assim na minha juventude, o Bon Jovi. Eu lembro do Bon Jovi e tinha uns amigos meus que tinham banda cover. Eu não curtia, eu não era super fã de rock, mas eu, para dar força aos amigos, eu acompanhava ali, eu ia junto e ficava ali. Eu acho que esse cara... E o pai dele também era cabeleireiro do Bon Jovi, então tem uma ligação. Não sabia dessa. Não sabia dessa. Nada é à toa, né? Qual personagem da ficção você seria? Batman. Tem segredo? De novo, fica a máscara, só o sorriso. Só o sorriso. Só o sorriso. O Batman é meio perturbado, né? Mas o sorriso talvez... Mas ele é enigmático, é um personagem que eu gosto. Interessante. Eu acho interessante. Um segredo. Segredo é segredo, gente. Mas como assim? Um segredo? Se você tivesse o poder de instituir um feriado, seria o feriado de quê? Seria o meu dia. 7 de janeiro. 7 de janeiro. 7 de janeiro. Qual é o seu ascendente? Meu ascendente é leão. Tá explicado. Ascendente leão, lua em gêmeos. Feriado. Nossa, Dia do meu aniversário. Deus. Feriado, meu dia. Meu Deus. 7 de janeiro, feriado. Vale tudo menos... Menos agressão. Odeio agressão. Grosseria, Agressividade, assim, de qualquer tipo. Eu não realmente... Seja ela verbal ou física, eu não curto isso. Uma música para quem está assistindo a gente, para ouvir agora. Que música você recomendaria? Brincar de Casamento, da Sara Tavares. É uma artista de Cabo Verde, que eu gosto muito. Não sei cantar, não, mas é Brincar de Casamento. Pode procurar, vocês vão gostar, com certeza. Bom, e para encerrar, o que pode e o que não pode no camarim? Acho que o que não pode no camarim é desrespeito. Desrespeito no camarim não pode. O restante pode tudo. Tudo! Ele não contou o segredo, mas essa já serviu, né? Depois dessa, nós não temos mais para onde ir. Mas a gente vai ter que acabar. Eu só tenho uma coisinha, um presentinho. Vamos terminar, mas vou dar um presentinho. Que eu lembro que quando você viu uma foto que eu fiz sua, você falou, seria muito egocêntrico se eu pedisse para ter uma foto dessa? Se é muito egocêntrico ou não, não sei, mas eu trouxe a foto. Olha! Cara, que legal! Foto que você fez pro meu livro. Gente, será que o Leonino gosta dessa foto? Aquele ascendente gritou, hein? Nossa. Né? Acho que o ascendente gritou, hein? Ficou sinta-se presenteado e nós nos sentimos presenteados com a tua presença. Obrigado. Olha essa, gente. Nossa, tá Linda, né? Essa aqui, ascendente leão, gritou e vai ficar na sala, hein? na sala, na entrada, praticamente. Eu criticava isso. Eu falava, cara, vi uma reportagem do Cristiano Ronaldo com uma foto gigante dele na sala. Falei, gente, que cara vaidoso. Tô eu pensando a mesma coisa. Mas essa é uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Tá linda. Obrigado. Obrigado a você por estar aqui com a gente. Obrigada, amor. Muito obrigada mesmo. Muito divertido. A gente ficaria aqui um tempão, mas a gente vai brindar. Vamos brindar.